Olá, como estão? Beleza? Tranquilo? Vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina, né? De plano, elaboração, planos de colheita e pós-colheita. Vamos aí para mais uma aula. Lembrando que um dos tópicos principais é a questão de planejamento. Certo? Então vamos compartilhar a minha tela para que vocês possam ver o material aqui em questão. Então, continuando, né, o tema que nós estávamos falando, né? Então, tudo aquilo que eu havia mencionado para vocês nas últimas aulas, a gente relaciona o seguinte, olha, então, se nós fizermos todos os planejamentos, executarmos os 3 pilares fundamentais, treinamento, o que mais? Você lembra? Qual que é? Treinamento, esse mesmo. E o outro? Lembrou? Manutenção e planejamento. Porque aí, ó, se nós conseguirmos atingir níveis aceitáveis, níveis bons, o que a gente vai produzir? Mais e mais rápido, né? E, consequentemente, uma qualidade melhor, tá? Então, aqui eu peguei um outro exemplo para vocês sobre o ciclo médio do eucalipto. Nós havíamos falado da madeira, propriamente dita. Aqui eu vou pegar o ciclo do eucalipto, né? O eucalipto, que é utilizado para a fabricação de celulose, no Brasil, por exemplo, vejam que o ciclo dele vai de 6 a 7 anos, enquanto na Europa o ciclo pode ter duração de 15 a 30 anos. Então, para vocês verem como nós estamos bem evoluídos nessa questão ou nesse quesito do eucalipto, tá? Vejam, apesar das vantagens produtivas, né, bem evidentes que nós vimos aí, as condições edafoclimáticas brasileiras favorecem também, né? Nós vivemos aqui um clima tropical, né? Para quem não sabe, vivemos um clima tropical que favorece a produção da cultura em questão. Novos patamares de produtividade foram alcançados com o desenvolvimento da adoção de novas tecnologias. Então, vejam que eu vou estar sempre repetindo alguns assuntos, alguns temas, né? Falei na aula passada sobre tecnologia. Aqui, volto a repetir sobre tecnologia. Então, vejam que são palavras que nós precisamos estar totalmente habituados em ouvi-las, tá? Aí um dado histórico, né? No final da década de 60, máquinas florestais importadas, principalmente da Europa, passaram a ser utilizadas no Brasil. Desde então, a adaptação e evolução do maquinário, as condições brasileiras, sua adoção nas operações de colheita florestal foram lentas, mas nos últimos anos o setor tem apresentado cada vez mais inovações e grandes avanços tecnológicos. Então, a gente tem que lembrar sempre do seguinte: o avanço tecnológico em algumas culturas pode estar mais rápido do que outras, porém, ambas estão sempre avançando, tá? Sempre estão avançando. Aqui, o exemplo foi claro, né? Houve um avanço mais lento nesse tipo de cultura, mas sempre avançando, tá? Agora que deu um salto maior do que o normal. Motosserras mais leves, conjunto de máquinas ergonômicas, aí a questão ergonômica que nós vimos na parte de segurança do trabalho, que tragam um maior conforto ao operador. Isso significa que pode-se produzir mais e melhor, tá? Então, ó, proporcionam também menor compactação no solo, maior rendimento por hora, por exemplo, como havia comentado, garantir um aumento no resultado obtido, na eficiência do trabalho, reduzindo acidentes, isso também é muito importante,
né? As empresas não estão só pensando na questão da produtividade, mas também na questão do número de acidentes que cada vez tende a diminuir. Essa é uma ideia muito importante, que a segurança do trabalho hoje ela visa muito mais o trabalhador, tá? No contexto de todos esses avanços, no entanto, é importante mencionar que nem sempre altíssimas produtividades correspondem a altas margens de lucro da atividade. Então, a gente precisa pensar sempre o seguinte: o que realmente está indo para o bolso, né? É isso que a gente tem que pensar, o que realmente está indo para o bolso, tá? E aí, ó, alguns aspectos aí. Para maximizar a produtividade e lucro, o que pode ser feito, né? Então, nós temos que ter essas duas curvas em ascendência. Eu não posso ter uma curva subindo e outra descendo, tá? Além de determinar a qualidade do produto final e dos próximos ciclos produtivos, aí vem, ó, padronização do comprimento de toras. Então, no vídeo passado, no final do vídeo passado, eu falei muito sobre o quê? Padronização, né? Adotar padronização é fundamental para que o processo produtivo sempre possa estar evoluindo, tá? Operações de colheita, extração e transporte, que é a questão logística, são as mais onerosas. Então, veja, a colheita, a extração e o transporte, no caso aí nós estamos falando do eucalipto, são o quê? São as que requerem mais custo, tá? E aí isso representa o quê? 50% do custo final desta atividade florestal. Então, para que a gente possa maximizar o lucro, depende do quê? Procedimentos realizados nessa fase. E aí, algumas ações e mesmo decisões que a parte de gestão toma em isso aí antes de entrar no campo. Então, entra numa palavrinha que toda aula eu falo: planejamento, tá? Planejamento. Então, não adianta eu fazer o planejamento durante. Não, o planejamento tem que ser feito antes, tá? A correta alocação e distribuição dos recursos, então eu preciso jogar certo, na hora certa, no momento certo, para que eu possa colher de maneira certa. Esse é o ponto. Atingir o alvo, né? Que às vezes é muito difícil essa questão, atingir o alvo. Considerando a demanda da indústria, disponibilidade do campo, condição é a chave para determinar esse sucesso da atividade. Está associado a um planejamento, já havia comentado, que defina tecnicamente os planos e ações que deverão ser executados de forma coerente e eficiente, com os riscos que são aceitáveis e mesmo calculados, né? Planejar garante que seus resultados estejam mais próximos das suas metas. Então, como eu falei nas outras aulas, a questão do planejamento é fundamental. Aí vem sobre o planejamento estratégico, que nós já comentamos, o gerencial e o operacional. Então, vejam que para a colheita da madeira, que nós vimos na aula anterior, e para a colheita do eucalipto, nós temos a mesma ideia dos planejamentos. Planejamento estratégico a longo prazo, acima de 3 anos. Planejamento gerencial, médio prazo, até 12 meses. Planejamento operacional, até 30 dias. Sendo que cada um desses planejamentos possui as suas variedades. O que são as suas variedades? As suas variações ou as suas variáveis, né? Que cada um desses planejamentos deverá cumprir, tá? E um complemento aqui, né? Não adianta apenas planejar. O importante é comparar o que foi planejado com o realizado. E isso eu faço aonde? Em qual etapa? Controle. Então, eu mostrei lá no cantinho para vocês na outra aula, né? Nós temos o planejar,
temos o executar, controlar e tomar ação. Então, é a parte do P e do C. Controlar, checar. Esses são os pontos fundamentais aí para que eu possa verificar, é o meu termômetro, né? Para que eu possa verificar se o que eu planejei, eu consegui executar. E o que eu não consegui executar no que eu planejei, o que eu posso tomar de ação para que o realizado seja o mesmo do planejado, tá? Esse é fundamental, planejar e controlar essas abas aí, importantíssimas, principalmente a parte de controle, onde a gente vai conseguir medir, é nesse momento que a gente consegue medir aquilo que nós planejamos, para saber se está funcionando ou se não está funcionando, tá? Então, nós temos a execução das atividades com planejamento e esbarra em outros dois pontos, como nós falamos na aula anterior. Veja que o ciclo do eucalipto é muito parecido com o ciclo da madeira. E aí entra a questão o quê? Treinamentos e manutenção, né? Falamos na aula passada bastante sobre a questão de treinar e fazer a manutenção nos períodos certos. A realização de manutenções preventivas garante que as máquinas estejam sempre com 100% da sua capacidade produtiva disponível e evita perdas na pontualidade, né? Avaliando esses fatores em conjunto, funcionários inaptos para operar máquinas no campo poderão provocar o quê? O dano nas máquinas, a elas que exigirão manutenções corretivas de mau uso. Então, é aquela história, vou parar a máquina vai ficar quebrada, aí vai parar minha produção, eu vou perder mais dinheiro do que eu já estava perdendo. Por quê? Pelo fato de ter pessoas não capacitadas e não habilitadas a fazerem aquela atividade em exercício, tá? Comparar o planejado com o realizado, enquanto a operação na colheita ainda está sendo realizada. Então, isso eu faço na aba de controle. Eu estou sempre fazendo essas medições. Para quê? Para que eu possa verificar como está o andamento do meu processo, né? Se eu perceber que ele está tomando uma rota muito diferente daquilo planejado, o que eu tenho que fazer? Infelizmente, eu preciso tomar uma ação. Qual que é essa ação que eu tenho que tomar? Parar todo o processo e retomar ou realinhar um novo caminho para que seja um caminho de produtividade e lucratividade, tá? Que nós vimos lá, às vezes a gente está produzindo e está achando que está tendo lucro. Nem sempre é isso que ocorre. Então, esses aspectos são importantíssimos para que produtividade e lucratividade possam estar sempre em patamares acima do que nós estamos prevendo, certo? Só dar uma pincelada sobre a colheita da soja, né? A colheita da soja, que muitas pessoas já conhecem de cor salteado, quem não conhece, eu sugiro que procure como é a colheita. Não é uma ideia tão difícil, mas a gente encontra aí facilmente, muitas pessoas já têm isso até como é, né? Então eu vou lá, planto, né? Boto a sementinha no solo, vou esperando. Então tem todas aquelas etapas que acredito que a maioria de vocês já deve ter presenciado ou está presenciando e tudo mais, né? Então, sobre a colheita da soja, é o momento mais aguardado por todo dono de fazenda, né? Então ele sempre terá uma expectativa de quê? De produzir sempre mais, né? E aí, a soja, ela tem que ser feita o quê? Corretamente, na hora, é atingir o alvo, é na hora certa e no momento certo, e na forma correta, tá? Então, realmente é atingir o alvo. Aí nós precisamos estar atento aos períodos da colheita, para quê? Para que eu possa ter qualidade no grão. Então, quando se trata de soja, eu preciso pensar o quê? Na qualidade. Não é só na quantidade, mas eu preciso também pensar o quê? Na qualidade. E aí, envolvendo um outro processo que é o mesmo, né?
e se tratando de fazenda, em termos macros, é o mesmo, né? Em termos de micro, é diferente, que é o quê? A questão da safrinha, né? Se eu pensar em termos macros da fazenda e em termos micros, então eu preciso muitas vezes, se a minha colheita for tardia, eu já tenho que ter um plano de ação aonde para que eu possa ter esse milho safrinha plantado, já estar com as máquinas preparadas, né? Então, numa situação atual aí que estamos vivendo em algumas regiões, nós estamos colhendo a soja um pouco mais tardia, né? Pode estar acontecendo em alguns locais. E aí o que ocorre? Se eu estou colhendo essa soja mais tardia, acontece que eu preciso estar já preparado para quando a máquina passar colhendo, a outra máquina já passe plantando. Então eu preciso ter isso planejado e bem concretizado para que as pessoas possam executá-lo de maneira correta, tá? Então isso realmente é uma mudança de rota devido ao quê? Devido a uma condição climática, eu precisei mudar uma rota, mas porém que atinge o mesmo objetivo, tá? Então eu vou passar para vocês aí, ó, pelo menos os 3 dicas aí para evitar que se tenha perdas, né, durante essa produção e, consequentemente, atinjam lucros maiores até do que esperado, tá? Então vamos lá. Como eu falei, né, ó, não tem palavras que a gente vai sempre ficar falando, né? Planejar uma cultura do plantio até a colheita envolve muitas etapas que devem ser consideradas, sendo que a condição climática é uma das principais, tá? Então, aqui só um exemplo, né? Ó, segundo aponta o analista da safra e mercado, Luiz Fernando Roque, o Brasil está consolidando a colheita de uma nova safra recorde. Então, toda vez a gente escuta no noticiário, olha, ou mesmo de maneira regional, ou mesmo de maneira federal, né? Que estamos cada vez mais atingindo novos recordes em termos de colheita e tudo mais. Isso acaba se repetindo ao longo dos anos, né? Das safras anteriores, né? Então, isso está se atingindo como? Com altas tecnologias, com bons planejamentos, tudo isso traz esse bom resultado, que é o quê? Safras recordes, né? Colheitas bem realizadas, tá? Que mesmo com excesso de chuvas registrado em algumas localidades da faixa central do país, não afetou de forma significativa essas lavouras. Rio Grande do Sul e Bahia sofreram com estiagem, falta de chuva. O retorno da umidade em janeiro trouxe algumas recuperações para as plantas e impediu perdas maiores. O que aconteceu? A chuva veio de maneira tardia. E mesmo essa chuva vendo pouco tardia, ela conseguiu manter o quê? Uma produtividade boa, né? Apesar das preocupações, estar sempre voltado para o manejo com as pragas e doenças, tem fatores que interferem na produção final. Então, nós temos aí 3 dicas importantes para se deixar guardada ali no bolso na hora de fazer um planejamento aí de uma colheita de soja, tá? Monitorar o momento ideal para colher é fundamental para evitar perdas na qualidade do grão. Então, esse é um ponto básico, né? Eu preciso entrar no momento certo para que o meu grão tenha qualidade e não só quantidade. A soja está pronta para ser colhida quando atinge o estado R8, ou seja, nessa fase as plantas estão amareladas, as vagens com aparência velha e seca, as sementes totalmente desenvolvidas. E aí nós temos essas fases que são relacionadas à soja. Então vejam, né? Ó, é estágio, não, é estágio, tá? Então veja, vai de R1 a R8, ó, início do florescimento pleno, passando pela vagem completamente desenvolvida, o início do enchimento do grão, que é o R5, ó,
grão com 3 milímetros de comprimento, em vagem dos 4 últimos nós do caule com a folha completamente desenvolvida. Na R6, o grão está cheio e completo. Na R7, inicia-se a maturação, então uma vagem normal com caule com coloração de madura, até chegarmos no R8, que é a maturação completa, 95% das vagens com coloração de madura. Durante essa fase de produção na fazenda, todas as etapas de processo devem ser bem planejadas e executadas. Para quê? Para que se evite prejuízo. Portanto, a dica de ouro é fazer o certo na hora certa. Em outras palavras, atingir o alvo. Atingir o alvo é fundamental. Nas perdas, né? Conhecer e planejar. De novo, a palavra planejamento entrando na relação aí. A gestão da cultura cultivada são passos que garantem lucratividade e nós temos alguns fatores que causam indiretamente as perdas durante a colheita, que é o quê? O preparo do solo. Então, são 3 pontos que podem fazer com que a sua qualidade seja perdida. Então, preparo do solo. Se eu preparar o solo de maneira errada ou mal posicionada, vai afetar o quê? No momento da colheita. Caso tenha desníveis e oscilação interferindo na altura de corte da colheitadeira. Na parte da semeadura, plantio em momento errado prejudica o desenvolvimento da planta. Além disso, causa baixa estatura ou acamamento das plantas. Então, eu preciso também ter a noção e a ideia que o plantio é importantíssimo. Se eu entrar no momento certo na hora do meu plantio, eu terei uma grande probabilidade de boa produção. A escolha da cultura, né? Cultivares poucos aptas à região, desenvolve presença de plantas invasoras, alta umidade na área por maior tempo. Então, isso aqui é escolher a cultura correta, né? Conhecendo os 3 fatores principais que estão relacionados e devem ser levados em conta, se espera a obtenção de uma boa colheita. Primeiro, atenção ao teor de umidade do grão. Então, eu preciso ter o quê? Uma coisa importante é a umidade do grão. Evitar perdas na colheita, devo ficar atento à umidade. O teor de umidade está relacionado diretamente com a resistência daquele grão ao dano mecânico. O dano mecânico, para quem não sabe, é a quebra, tá? É como se eu pegasse aquela bolinha da soja e quebrasse ela no meio. Isso é um dano mecânico, tá certo? Então, dano mecânico seria a quebra da soja, né? Eu pegar aquela soja e cortar no meio, ou cortar em 3 partes, 4 partes, tá? Sendo que a faixa da umidade de 12 a 15% é ideal para colheita. Então, acho que você já deve saber, né, de praxe, de 12 a 15% é uma situação ideal para a colheita, porque se ela ficar muito úmida, o que pode acontecer? Com um contato uma com a outra, ela pode o quê? Se quebrar, que é o que eu falei, dano mecânico. Além disso, o ideal é realizar a colheita da soja no período da manhã. Por quê? A umidade do ar é alta e a temperatura está amena. Ficar atento a maiores perdas, que são os horários de maior calor e menos teor de ar. Tá? Segundo, então, primeiro está relacionado à umidade do grão. Segundo, é a questão da regulagem da sua máquina. Trabalhar com a máquina bem regulada é importantíssimo para que se trabalhe com a máquina reguladinha para a sua colheita. Tá? Confie em um técnico operador da máquina bem preparado para garantir adequada regulagem e manuseio da máquina. Esse negócio da regulagem da máquina, eu coloco para vocês que é uma aba importante sobre o treinamento, né? Então, tem muitos operadores aí que passam por treinamento, só que eles não aproveitam aquele treinamento como deveriam, e aí chega nesse momento aí, onde precisa fazer uma regulagem na máquina, o que ocorre? Ocorre essa situação aí. A máquina não está colhendo direito. Por quê? Devido a má regulagem. Uma regulagem errônea.
tá? Então, mais um tópico que eu puxo relacionado a treinamento, certo? Trabalho equilibrado entre o molinete, a barra de corte, velocidade de operação, né? Então, são variáveis que eu preciso sempre estar atento. Velocidade da colheitadeira não deve ultrapassar 5 km por hora, dependendo da máquina, né? Para garantir o quê? Uma colheita sem perdas. E o terceiro, combate à praga, doenças e plantas daninhas. Então, ó, primeiro aspecto, umidade. Segundo aspecto, regulagem da máquina. Terceiro, combater essas pragas, tá? Doenças ou plantas daninhas. Então, ó, controle de plantas daninhas tem que se merecer muito cuidado durante a manutenção da lavoura. Se no momento da colheita elas ainda persistirem na cultura, vão atrapalhar em quem? Nas máquinas agrícolas, porque aí vai ocasionar um negócio chamado embuchamento, aquela quantidade, o excesso de massa, que está na boca do alimentador da máquina, tá? É onde já passou pela plataforma, e aí a gente vê que tem uma redução de área ali na boca do alimentador, e aí se eu tiver erva daninha, plantas, o que vai acontecer? Vai ter esse excesso e vai ocasionar o quê? Embuchamento, e aí a gente pode ter perda de qualidade no grão, tá? As principais plantas daninhas é a buva e o capim amargoso, tá? Temos outras pragas também que merecem atenção, que são as mamonas. Isso depende muito da região. Um aspecto importante, né? Para que eu possa ter um aumento na lucratividade, muitas empresas estão adotando o quê? A utilização de software agrícola para lucrar mais. E assim, né? Quando a gente pensa em termos tecnologia, muitas pessoas analisam que é só ter máquinas tecnológicas, mas não. Se eu conseguir obter softwares que me ajudem a melhorar essa lucratividade, isso vai trazer um benefício para a sua produção agrícola, tá? Não importa o tamanho da sua propriedade, ao investir em sistema de gestão, que são softwares, todos os processos operacionais serão o quê? Otimizados. Sendo assim, contarão com maior agilidade, segurança, custo de execução menor e, consequentemente, eu vou aumentar a minha lucratividade. Utilizar a tecnologia torna tudo mais rápido e simples. Como eu venho falando para vocês, o uso da tecnologia não está só relacionado ao que está na máquina. Então, eu tenho o controle da gestão toda que pode ser feito através de softwares, tá? O setor agrícola tem uma grande área de abrangência, considerando que produtos dos agricultores exigem atenção de diferentes etapas. Nesse caso, a tecnologia se torna uma grande parceira para a gestão e planejamento. Mais uma vez, falando sobre planejamento. Para ter informações rápidas em qualquer lugar, você precisa ter o quê? Acesso a essas tecnologias. Permitam que esses dados estejam em um ambiente preservado e seguro para o quê? Consultar, analisar e tomar as decisões corretas. Que esses são os tópicos importantes. Então, nós mostramos para vocês aqui, ó, 3 aspectos negativos que fazem com que a produção de soja seja reduzida, diminuída, e mostrei 3 aspectos que tragam o quê? Que a produção da soja possa aumentar e, consequentemente, a lucratividade também. Beleza? Tranquilo, galera? Então, ó, espero que vocês tenham gostado, assistam mais vezes, e aí nós iremos nos preparar para a última aula deste tópico, dessa disciplina. Certo? Então, muito obrigado aí pela atenção de todos. Fiquem bem e até a próxima aula. Bye, bye.